Eu sou o professor Silvio Vonsovitz, autor de alguns livros do programa Educar para o Pensar e responsável, junto à nossa equipe de assessores, pelo programa Educar para o Pensar em todo o país, junto às escolas que conheceram o nosso programa, aprofundaram-se no programa, viram que este programa tem sim um viés pedagógico-filosófico, desenvolvendo uma pedagogia social e uma pedagogia emocional. E isso nos gabarita para que a gente possa produzir conteúdos. E hoje, em especial, estaremos junto com o professor Fábio, que é analista de educação, responsável pelas disciplinas das áreas humanas das escolas SESI Firjan, no Rio de Janeiro, e a professora Paula Nudmila, que é diretora da escola SESI de Navaraí, no Mato Grosso do Sul, e o professor Jefferson, que é o assessor para as escolas da região Sudeste e Mato Grosso do Sul. Então, gostaria de tê-los junto comigo nesta reflexão e também todos os participantes dessa live para que a gente possa fazer, não teoria, não é o momento de fazermos teoria, é o momento de a gente socializar saberes, socializar fazeres, para que a gente, enquanto educador, possa desempenhar o nosso trabalho, possa desempenhar a nossa função na escola, enquanto cidadãos que estão contribuindo para que o mundo e a sociedade possam ser melhor. Nessa ideia é que eu gostaria de passar, então, ao professor Fábio, para que ele se apresente para nós, né, e já coloque as suas ideias sobre essa temática, né? Como a escola ensina professores, alunos e pais nesse tempo de isolamento social? Professor Fábio, por favor. É um prazer estar aqui nesse espaço para discutir um dos aspectos que mais foram afetados, né, nesse tempo de pandemia, né, que é a educação. Agradeço o convite da editora Sophos, né, por intermédio do professor Jefferson, para estar aqui compartilhando perspectivas e aprendendo também, né, a partir do prisma dos colegas, com essas diversas experiências no campo da educação e pelo Brasil afora. Né. Dizer que essa pandemia, além das muitas dores, né, e perdas que ela está iniciando, e com tonalidades fortes, né, as nossas contradições sociais, e aí é como se nossas fraturas, né, estiverem agora expostas, né, para que todos de alguma forma possam enxergar, né. Essas nossas mazelas agora estão escancaradas, né, mais do que antes. E aí surge aí talvez uma oportunidade ímpar, né, de nos revermos, de nos ressignificarmos, né, de nos reinventarmos de modo a darmos uma transformação profunda mesmo em nossa sociedade, né. Sobre vários aspectos, tanto na economia, nas políticas públicas, nas desigualdades raciais e sociais, bem no que tange a educação, aí, que é o nosso tema central aqui. Né? E aí temos uma questão aí que nos norteia, né, conforme o professor Silvio já nos adiantou, né, como a escola ensina professores, alunos e pais nesse tempo de isolamento social. E aí, para provocar aí o nosso debate, né, eu peço licença para subverter essa questão, colocando uma anterior, né? Como o isolamento social nos ensina, enquanto escola e pais de alunos, né? O que a pandemia nos evidencia. E aí, dito isso, eu queria aqui dividir a minha fala em duas perspectivas, né? Uma que se aproxima mais a uma percepção mais sociológica, né? E outra mais próxima às questões didáticas desse cotidiano de distanciamento social. E aí a primeira é para a gente pensar o quanto essa pandemia ela pode estar associada pode estar, digamos assim, acentuando, né, as nossas
disparidades escolares, né? Então, já se sabe, né, já não é novidade no campo da educação, que não é possível mais esperar que a escola, por melhor que ela seja, por mais competente que sejam seus profissionais, né, que ela contenha as desigualdades sociais, né? O teórico francês Bourdieu já falava, né, dessa escola enquanto reprodutor das desigualdades, né? Portanto, é quase que falacioso depositar unicamente na escola a expectativa de que ela venha sozinha operar aí o milagre, né, da superação, da diminuição das desigualdades. E quando estamos diante de desigualdades escolares, elas agem também no sentido de reproduzir e legitimar tais desigualdades, né? Do mesmo modo, é sabido que, além disso, né, as políticas educacionais elas terminam por contribuir também para diminuir ou aumentar as desigualdades escolares, certo? Porque políticas educacionais que decorrem aí a infraestrutura da unidade escolar, né, os equipamentos, a relação do corpo docente e discente com a escola, a relação com a comunidade, o tamanho das turmas, engajamento de docentes, tudo isso impacta e as diferenciam também, né? Então, se o público pretende, né, diminuir as desigualdades, ele precisa agir nos dois sentidos. Primeiro, com políticas públicas, né, que visem a diminuição de desigualdades sociais, raciais, de gênero, por aí vai, e, ao mesmo tempo, com políticas educacionais que tornem as escolas menos desiguais entre si, né? É porque eu falo tudo isso, né? As desigualdades escolares, no contexto de uma crise como essa, que estamos vivendo, elas podem ser mínimas, né, ou podem ser acentuadas, dependendo aí do conjunto de políticas públicas adotadas pelos governos, né, para se enfrentar os impactos dessa crise. E o que a gente vê hoje no Brasil, infelizmente, e as análises todas mostram isso, né, que ao invés de agir para atenuar o impacto da pandemia na população mais pobre, as ações do poder público têm, na verdade, acentuado essas disparidades, né, à medida em que ela insiste na educação à distância. Se até as escolas particulares, né, encontram dificuldades, né, de trabalhar com o chamado regime de educação disciplinar, regime especial domiciliar, né, tem sido chamado, o que não estão enfrentando o professorado, né, das escolas, seu corpo de alunos. O que vemos é que não há condições alguma, né, de se fazer uma educação com qualidade nesse momento. Inclusive, né, nas instituições privadas, que também tem, muitas delas têm alunos pobres, o SESI, por exemplo, tem um conjunto aí significativo de alunos bolsistas, né? Então, nessas circunstâncias, a insistência das autoridades públicas para que a escola funcione à distância aí, sem dúvida, um fator que me preocupa muito, né? Quando lançam mão dessa estratégia de educação à distância como forma de compensar o não funcionamento das escolas, quando se mantém o calendário do Enem, que está mantido por enquanto, quando se acena, por exemplo, com a possibilidade de aprovação do projeto de educação doméstica, os governos, sob o argumento de proteger direitos, eles estão, na verdade, precarizando a vida e a escola para a maioria da população brasileira, né? Então, esse é um aspecto que eu queria salientar. Outro aspecto que eu gostaria de discutir diz respeito mais às práticas escolares nesse período, né? Então, primeiro destacar o fato de toda a comunidade escolar, em março, ao final de março, ter sido pega de surpresa, né? Então temos toda a dinâmica de trabalho em que a maioria dos professores não estavam aí familiarizados, né? O que acarreta não só, né, os professores, mas toda a escola não estavam aí familiarizados com essa estratégia que está sendo adotada agora. O que vai acarretar aí numa série de desafios para os nossos docentes. Ou seja, o professor ele teve que, em poucos dias, aprender, né, a manusear ferramentas tecnológicas, aprender a gravar, editar vídeo, áudio, dispor de uma boa conexão de internet em casa. Com isso, né, os professores eles precisaram
unificar toda a sua aula, né? No que diz respeito ao dinamismo, ao controle de tempo, né? E aí, só que para isso acontecer, esse docente ele está tendo que se desdobrar com o tempo que ele já tem, o pouco tempo que ele já tem, né? Muitos desses professores trabalham em mais de uma escola. Então, o que temos percebido é um professor que tem mostrado, de certa forma, sobrecarregado, né? Pois o tempo exigido para esse preparo dessas novas aulas é significativo. Há necessidade aí, por conta do que essa dinâmica de exige, de se passar atividade para os alunos. Então, ele prepara ali uma videoaula, mas ele também tem que estar constantemente passando atividade para esses alunos, para ocupar esse tempo aí que ele não vai... Nem sempre essa videoaula ocupa 1 hora. Temos aí também o fator família, né? Essa família também não estava preparada para desempenhar um papel tão direto no processo de educação escolar do filho. A participação online desse aluno ela está muito atrelada ao acompanhamento de perto por parte desses pais, né? E aí a coisa vai se complicar ainda mais, né? Porque os aspectos emocionais, né? Às vezes se é uma família numerosa ali, todo mundo, né, compartilhando o mesmo laço físico, a falta de prática dessa família, né, experiência para muitos no acompanhamento, na cobrança, na realização de atividades junto ao aluno, na rotina, na disciplina com os horários, né? Porque antes parte dessa responsabilidade era delegada à escola, não, agora a família está dividindo essa responsabilidade também de acompanhar mais esse aluno. E aí agora, né, me permitindo ser um pouco mais otimista, né, com esse contexto, e como eu vejo, né, essa pandemia aí uma oportunidade ímpar, né, de sairmos melhores dela, né, em vários aspectos, né, tanto na questão da economia, na questão das políticas públicas, mas olhando para os aspectos mais práticos, né, da educação, eu identifico aí alguns pontos positivos, né, mas aí vale aí ponderar também isso no contexto escolar e familiar, onde se dispõe de alguma estrutura, né, muito embora nas escolas SESI temos aí, conforme falei, uma parcela significativa de alunos bolsistas pertencentes às camadas populares. Então, assim, a gente tem percebido, por exemplo, entre os professores, uma maior habilidade, né, com as ferramentas tecnológicas. Então, e aí eles encontram, ao mesmo tempo, um terreno fértil nas habilidades que os alunos já possuem com esses recursos, né? Então, você já tem um alunado que já é familiarizado com isso, né, que já... Então, a gente tem uma ressignificação das aulas desses professores, que agora se atualizam mais também, né, que revelam as suas práticas didáticas, as suas práticas escolares. As trocas de experiências bem-sucedidas entre os professores é um fator muito positivo que a gente tem identificado nas escolas, né? Então, os professores têm se ajudado muito nisso, aqueles que dominam mais algumas ferramentas compartilham outros professores, trocam, compartilham de boas práticas. Então, outra coisa também, muito embora a socialização em sala de aula, né, a interação no espaço físico da escola seja indispensável, né, é muito valioso para o cotidiano escolar, há relatos também de aulas que fluem muito bem, né, por não haver aí dispersões dos alunos, aquelas, né, típicas dispersões de sala de aula, então o professor já não tem mais tempo mais com isso, esses ruídos comuns em sala de aula. Então, há relatos de que aulas fluem muito, de alunos que participam de forma bem interessante. Muitos alunos têm surpreendido muito, né, nessas interações virtuais. Então, esse tempo de possibilidades muito interessante que se apresenta diante dessa dificuldade, que se apresenta também como uma espécie de uma luz no fim do túnel, né, uma oportunidade singular para a gente rever as práticas escolares, de diversificar os nossos recursos, né, de nos reinventarmos enquanto professores. Então, eu vejo também muita coisa boa, né, apesar das dores, das perdas, todo o impacto na vida social que essa pandemia nos traz. Né. Então, eu tenho essa fala aí para provocar nosso debate, né, e abrir aí para os demais colegas se colocarem. Muito bem, obrigado, professor Fábio. Eu sou o professor Jefferson, né? Nós temos um contato aí sempre com as escolas SESI e Firjan,
que são nossas parceiras aí desde 2010, se não me falha a memória. Tanto o SESI Firjan quanto o SESI Fies iniciaram esse projeto de desenvolvimento de trabalho, né, com a educação para o pensar e filosofia juntos no mesmo ano. Então, foi praticamente mais ou menos aí nesse ano que iniciou-se. O professor Fábio também foi professor de sociologia na escola SESI Duque de Caxias, se não me engano. É um professor com uma larga experiência também de chão de escola, operário da sala de aula, né? Então, ele tem um conhecimento, cientista social, né? Tem esse conhecimento de prática também pedagógica de sala de aula. Hoje ele coordena as escolas SESI em todo o Rio de Janeiro. Ele faz esse trabalho acompanhando todos os professores de história, filosofia, sociologia, geografia, né? Todas as áreas de humanas ele está fazendo esse acompanhamento. Então, muito daquilo que eu já preparava no meu pensamento falar, professor Fábio, você já contempla aí na sua fala também, não preciso ser muito repetitivo quanto a algumas questões. Mas um conceito que eu gostaria de trazer aqui é um conceito relatado, né, pelo professor Rubem Alves, né, que é teólogo, psicanalista, filósofo, que também já é um escritor de saudosa memória, né? Ele traz um conceito que deve ser conhecido por você, que é o conceito de outros significativos, que é um conceito de sociologia. Quem que são esses outros significativos? Seriam os nossos entes queridos, né? As pessoas que nós queremos bem, aquelas pessoas que não somos nós, mas que nós nos preocupamos, direcionamos nossas preocupações, né? Elaboramos os nossos pensamentos mais formulados para que essas pessoas, nós projetamos um futuro, queremos que as pessoas alcancem esse futuro projetado, né? Planejado por nós. E, infelizmente, nesse momento em que vivemos, muitos jovens já não alcançaram esse futuro, né? O momento presente já teve uma outra perspectiva para essas pessoas, né? E a escola está tendo que lidar um pouco com isso também, com essa questão do socioemocional das famílias e suas perdas, né? Os professores e suas perdas, os alunos, os pais de alunos e suas perdas, e a forma também de como contornar esse aspecto também do luto, né? Dessa perda das pessoas que estão vivenciando isso, que as pessoas não estão sabendo muito bem lidar com isso. Por quê? Porque não tem também o tempo que normalmente as pessoas têm de fazer uma despedida, de um abraço, uma visita ao hospital, de fazer o velório das pessoas, né, de uma forma que seja um pouco mais digna da forma que nós estamos, a nossa cultura, né, ocidental tem costume de ter feito durante esse tempo todo. E, infelizmente, né, isso acaba acarretando também na escola, né, aos ouvidos dos gestores, acaba chegando para essas pessoas esses problemas que já eram tão comuns também, mas só que numa escala um pouco menor, e agora chegaram em larga escala, né, porque as pessoas estão em contato todos os dias, né, nas salas de chat, de conversação, nas formações, nas aulas online, nos EADs, não sei, cada local também tem a sua forma de trazer essa ideia, né? Mas nesse momento infeccioso da doença do Covid, a gente foi infectado pela solidariedade, porque todos nós hoje passamos a sermos o outro significativo de todos. Hoje nós nos preocupamos, né, com a questão do ficar em casa, do usar a máscara, só sair quando for necessário, ir ao mercado, comprar mantimentos, porque também a doença chegou também lá no colono, na roça. Houve-se essa necessidade de uma precaução, do cuidado, né? Então esse equilíbrio, né, do cuidado entre o cuidado de si e o cuidado dos outros, né, precisou partir de onde? Da questão de onde se conscientiza, muitas vezes, que é as crianças que levam essas informações para casa. E como você disse, muitas vezes os pais em casa eles não têm essa formação e a condição pedagógica de também conduzir os filhos, né, de uma forma mais efetiva de como fazer as tarefas, principalmente os filhos menores que estão na fase de aprendizagem, né, da leitura, da escrita e da leitura, né, desenvolvendo essas questões, ou até mesmo os filhos maiores, que já estão no Fundamental 2, que
que é o caso do César Firjan, que trabalha com o nosso programa de sexto ou nono ano, que vai trabalhar com conceitos mais elaborados, como conceitos de política, de ética, de estética, de lógica, que os pais muitas vezes não têm essa condição maior de dar esse apoio pedagógico para os filhos. E acontece o quê? Às vezes, muitas vezes, né, desses casos, há um pouco de desentendimento. Como é que eu vou ajudar o meu filho? E que hoje nós percebemos que muitas das escolas que trabalham esses conceitos, né, filosóficos da formação humana, mais elaborados a partir da teoria do conhecimento, da lógica, da ética, da política, da estética, transformam a vida das pessoas, tornam-as um pouco mais sensíveis, e é o que está trazendo um pouco mais esse contágio da solidariedade, acredito eu. Porque é onde nós trazemos um pouco dessa questão da trazer ao consciente, né, que é conscientizar, não é nós que conscientizamos aos outros, as pessoas se conscientizam, mas nós trazemos as informações que podem ser também um fio condutor para que haja essa conscientização, né, para que as pessoas tenham um conhecimento. E no momento que estamos vivendo é um momento um pouco conturbado, com fake news, com informações distorcidas, que faltam informações, informam alguma coisa, mas não trazem algumas outras, né? E isso às vezes estoura na escola, estoura no coordenador, no professor, no diretor. Então, eu trago esse conceito do outros significativos, como um conceito de nos preocuparmos, como toda a humanidade, de uma forma que, desde uma postagem no Facebook, no Instagram, uma orientação para os professores, para os alunos, elas precisam ter uma fundamentação teórica, sim, né, de alguma forma, mas que tenham consistência de verdade, né? O fato e a verdade, né? Tem que ser comprometido com as duas coisas, que são dois conceitos diferentes, né? A questão da ação e da verdade, né? Porque enquanto há uma percepção de um fato, uma pessoa relata de uma forma e outra pessoa relata de outra forma. As duas podem ser verdades, mas pode conter também algumas questões que o entendimento se tornam outros, né? Para as pessoas que assistem, né, a narração. E assim se ocasionou por, né, diversos momentos da sociedade também, e esse vai ser um deles, né? Enfim, né? A nossa preocupação do Centro de Educação para o Pensar, quanto a essa questão da formação do educador, da formação do coordenador, da formação do educando, ampliou-se nesse momento, tanto que nós abrimos todos os nossos espaços, que era direcionado para o educador parceiro, né, do Centro de Educação para o Pensar de Torassópolis, nós abrimos para todo e qualquer professor que leciona essas disciplinas de filosofia, sociologia, educar para o pensar. Nós abrimos para todo e qualquer educador, pai, educando, nosso espaço para que as pessoas tenham também acesso a esse espaço formativo. Ampliamos o nosso, dentro da nossa plataforma também um espaço de memória, para que a gente também pudesse comportar, porque as plataformas caem também, né? O acesso, quando muitas pessoas começam a entrar ao mesmo tempo, muitos professores começam a entrar com seus alunos dentro da plataforma para acessar o livro digital, para acessar atividades extras. A plataforma precisava também de um espaço maior também de memória. Dentro do nosso site da plataforma nós temos um chat de conversação, que temos das 8 horas da manhã até as 17h30 da tarde um apoio para as pessoas que têm dificuldade de acessar o nosso material, de acessar a plataforma, dificuldades com o material, né, didático, dificuldades em encontrar o material também no comércio. Nós estamos também tentando, da melhor forma, fazer com que esse livro chegue até aos pais, né, de alunos que ainda não adquiriram material físico para seus filhos, enfim. Abrimos um espaço também na nossa plataforma do YouTube, onde nós estamos armazenando todas essas gravações, que eu também devo contemplar aqui, que esse espaço do Dialogando no Momento é um espaço de formação continuada também para professores, trazendo professores convidados com ideias novas, inovadoras, com outro prisma de um olhar do cientista social, do sociólogo, do filósofo, do pedagogo, né, do historiador, do psicanalista, do psicólogo, enfim, já tivemos mais de 15 convidados aqui nesse espaço aberto, e no YouTube nós disponibilizamos também, além de tantas outras gravações que já temos,
projetos, né, algum canal onde nós também disponibilizamos esse marketing, né, desse trabalho que nós fazemos formativo, que onde nós disponibilizamos é na plataforma do Pensar, no nosso canal da Editora Sofos, no nosso canal do YouTube, onde nós disponibilizamos mais o nosso fator de formação. Eu acho que o que um pouco mais que o vírus tem para nos ensinar é a questão democrática, né? Porque eu vejo muitas discussões nas redes sociais entre as pessoas, entre nós e eles, os de cá e os de lá, sobre a questão do racismo, do fascismo, disso e aquilo outro. O vírus, né, do Covid-19, ele não veio para escolher cor, escolher idade, escolher sexo, escolher seja lá o que for, né? As pessoas estão morrendo, né? Isso é uma verdade. Então nós precisamos de tomar consciência, cuidado, de cuidarmos um dos outros, cuidar não só da questão física, mas também da questão socioemocional, principalmente, é onde hoje os gestores precisam mais estar nesse preparo. Muitas vezes não é só a questão da internet, não é só a questão do computador, né? Mas sim das pessoas que estão realmente preocupadas, estão deprimidas, né, depressivas, né, com desemprego, com a falta da comida já em casa. Muitas pessoas já estão passando por essa dificuldade da fome, também chegando pela falta do dinheiro, das linhas de empréstimos que foram prometidas e não chegaram da forma que foram tratadas pelos planos de governo. Enfim, isso tudo acarreta onde o professor, o coordenador, o supervisor precisam também dar um aporte, uma palavra amiga, né, um abraço virtual, de uma forma que nós estamos também estendendo o nosso espaço. Algumas vezes nós passamos a mão no telefone e ligamos para uma semana para alguns diretores, para um professor. Nós estamos tentando, né, de dentro das nossas casas, chegarmos até vocês da melhor forma possível. Para isso nós abrimos vários canais, né, o nosso telefone pessoal é o canal também direto, que às vezes a vida não parou e nós precisamos equilibrá-la nesse momento. Então é mais ou menos isso a minha fala, que eu gostaria de contribuir um pouco com vocês. Depois eu gostaria também de passar a palavra para a diretora Paula Ludmila, né, Oliveira da Silva, que é a diretora do Colégio SESI, da Escola SESI de Naviraí, lá no Mato Grosso do Sul, que também faça a sua explanação das suas ideias nesse momento. Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento hoje. Como vocês bem pontuaram, essa questão emocional tem sido muito afetada. E aí a minha primeira reflexão que eu trago para o nosso grupo, para que nós possamos dialogar, é pensar o que é a escola. Porque a gente sempre pensou na escola, e quando eu falo escola, vamos pensar em escola de educação básica, como um ambiente estruturado. E eu sempre dizia que a escola precisava quebrar, romper com esses muros. E cada vez mais a gente estava sendo... nós estávamos ficando imersos em muros, em cercas elétricas. E eu sempre falava, nós precisamos quebrar esses muros. Enquanto a escola não se colocar como uma instituição social e romper essas barreiras sociais, nós não seremos a escola que nós dizemos e que nós queremos. Esse sempre foi uma angústia minha. E essa pandemia rompeu de uma maneira muito dura, expondo todas as nossas fragilidades, como vocês bem pontuaram, mas ela trouxe esse rompimento. Então, pensando de uma maneira muito... tentando trazer alguns pontos que são positivos de tudo isso, eu vejo que é essa reestruturação que a escola vai passar. Nós não seremos os mesmos. A escola não será mais a mesma. Depois de tudo isso, eu acho que é a primeira coisa. Esses muros, eles, de algum modo, eles estão sendo quebrados. Um vírus tão pequenininho, tão minúsculo, incapaz de ser visto a olho nu, rompeu e expôs a gente, nos expôs. Eu acho que duas frentes foram muito expostas com tudo isso. Foi a saúde, em primeiro lugar, e nós, a educação, que estamos aí nos reinventando, como vocês bem pontuaram. E eu vejo assim, como o professor Jefferson já pontuou,
essa questão da solidariedade. Eu acho que ela é muito rica e eu acho que o fortalecimento do vínculo. Uma coisa que nós sempre discutíamos é que os pais precisavam adentrar a escola, que outras instituições precisavam adentrar a escola, que a família e a escola só iam ser, que nós só teríamos verdadeiramente os resultados que nós sonhamos quando a família e a escola se unirem. Pois é, agora nós precisamos nos unir para vencer questões que o vírus trouxe, que vão além do conteúdo, que vão além de ensinos, que vão além de módulos de ensino. Então, hoje, nós estamos primeiramente preocupados com aquilo que a BNCC trouxe para nós, que é o desenvolvimento das nossas competências emocionais, aquilo que a nossa sábia Maria Montessori sempre falava, o desenvolvimento da autonomia. Agora nós precisamos trazer esses alunos autônomos. Cadê esses alunos autônomos? Aquilo que a gente sempre dizia que a gente queria desenvolver nos nossos alunos. Pois bem, o vírus nos expôs a isso e de uma forma tão agressiva, que aqueles que não são suficientemente autônomos não estão dando conta e estão encontrando outras barreiras. As competências socioemocionais, que em alguns momentos ficaram ali na inércia, não faziam parte da nossa discussão, do nosso ciclo de estudo, do nosso fortalecimento enquanto saber. Pois é, ela expôs a gente, e aí? E agora a escola realmente, tudo aquilo que estava sendo discutido, ele veio à tona. E nós precisamos nos reinventar. A figura do professor como fundamental, como primordial. Quantos pais nos diziam, nossa, eu sei ensinar melhor que esse professor. E agora, sabe mesmo? O professor, ele é um sábio, ele é um profissional, ele foi capacitado para isso. Ele precisou passar por uma formação, ele precisou passar por uma estruturação dos seus saberes para depois adentrar a sala de aula. E diariamente ele continua se refazendo. E nós estamos no processo de nos refazer enquanto profissionais. E aí eu vejo que esse vírus, ele trouxe de uma maneira muito drástica, de uma maneira que expôs a nossa fragilidade, mas ele está nos impulsionando, porque nós não seremos mais o mesmo. Aquilo que a gente discutia, que nós tínhamos muito como teoria, ele veio para a prática. E agora os pais estão dentro da escola, eles precisam auxiliar o filho. O fortalecimento desses laços familiares, o pai acompanhando as atividades do filho. Eu acho que isso foi fantástico. Quantas famílias não se conheciam? A gente está vendo aí dados estatísticos de quantas famílias se desfazendo, e isso se deve também à falta de conhecimento, porque nunca passamos tanto tempo juntos. Por outro lado, eu vejo um fortalecimento muito grande. Eu vejo um fortalecimento da instituição escola, se colocando aí como um pilar, sim, da nossa sociedade, que muito tempo ficou relegado, e hoje, nesse momento, todos estão vendo o quão fundamental é a escola para o desenvolvimento aí da ciência, para o desenvolvimento da tecnologia. Eu sei que muitas instituições passaram, como o professor Fábio Rodrigues bem mencionou, não estavam preparados. Ele trouxe realmente aí as nossas misérias. As misérias da nossa sociedade foram colocadas à tona. Nós estamos em uma sociedade muito desigual e algumas crianças estão sendo muito mais impactadas por isso, como o professor Fábio bem disse. E mesmo essas estão tentando se reinventar. Eu acho que a grande sacada de tudo isso não seremos mais os mesmos. A escola não será mais as mesmas, os professores não serão, eles viraram youtubers, blogueiros, eles literalmente estão usando e se transformando por meio da tecnologia. E aí, como plano de fundo de tudo isso, o ensino híbrido, aquele que nós tanto falávamos, que nós tanto tentávamos pôr em prática. O ensino híbrido, ele vem muito forte quando tudo isso passar. A escola, os professores, eles precisarão ter uma formação e uma base de formação voltada para a tecnologia.
As escolas que tinham a tecnologia como pilar se reinventaram muito facilmente, porque tinham plataformas de aprendizagem, porque buscavam parceiros, porque as crianças tinham uma visão de formação para a tecnologia, uma linguagem do futuro. A Rede SESI Mato Grosso do Sul tem isso muito arraigado. Então, apesar de, como bem pontuou o professor Fábio, de termos muitos alunos bolsistas, eles conseguiram se reinventar muito facilmente. Infelizmente, isso não é realidade para todos, mas eu acho que isso pode servir, acho que as nossas experiências, elas podem servir como modelo para outras experiências, para o modelo de políticas públicas, como o professor bem pontuou. Políticas públicas, essas tão inadequadas, vivenciadas pelas nossas escolas. E a Rede SESI Mato Grosso do Sul, ela tinha um DNA STEAM. Então, muito rapidamente, ela se reinventou. Por quê? Porque ela estava com um olho no futuro. Os nossos professores passaram por um processo de transformação que foi amplo. Mas eles não sofreram tanto com tudo isso. Sofreram, claro, esse distanciamento, a falta do olho no olho, a falta do calor humano. O professor não estava acostumado com isso. Ele precisa, essas trocas foram muito afetadas. E aí, por outro lado, eu vejo o aluno também se reinventando. O quanto ele é dependente do professor e ele nem tinha se tocado disso. O quanto ele amava aquele professor, o quanto existia uma relação de afeto e que em alguns momentos ela não parecia que era tão afetuosa. E eu vejo toda essa reinvenção, trazendo por um lado muito positivo, é claro, não deixando de olhar todo esse lado que o professor Fábio bem pontuou, que não cabe aqui repetir para que não sejamos redundantes. Enxergo tudo isso, mas enxergo uma nova escola quando tudo isso passar. Enxergo novos seres humanos sendo formados. E o professor, ele vai se colocar, eu vejo que vai existir uma transformação social, e o professor, ele vai ser um pilar, sim, da nossa sociedade. Ele já exerce um papel fundamental, mas hoje ele está relegado a segundo plano, e eu acho que ele volta. Esse papel do professor, não como detentor do conhecimento, não como detentor de saberes, mas aquele professor imbuído de um conhecimento e de uma prática que é própria dele, que é própria da formação dele. Eu enxergo toda essa escola se reinventando. E fico muito feliz de poder dialogar e compartilhar, porque os professores ainda têm contato com os alunos, a coordenação tem contato com os pais, e a gente está no meio de tudo isso só tentando fazer a engrenagem rodar, e muitas vezes também nos sentimos afetados emocionalmente. Qual que é o papel do diretor em tudo isso? Que é uma engrenagem que só faz tudo rodar, mas que muitas vezes está lá esquecido. E como estão as nossas emoções nesse momento? Como estão as nossas emoções nesse momento? É uma coisa que me preocupa bastante, emocionalmente, busco me reinventar, busco trazer para a minha realidade coisas que me façam bem, porque de algum momento eu também sinto essa falta desse calor humano, dessa problemática que você resolvia no olho a olho. E hoje a gente está muito distante. Então, as minhas contribuições, elas ficam nesse âmbito, nessa reinvenção do papel da escola, do papel dos professores, no desenvolvimento da autonomia, que eu acho que ela, sim, ela é fundamental e está sendo fundamental. E agora a gente tem um parceiro que é fundamental, que é a família, que conseguiu nos enxergar como promotores do conhecimento e que o nosso papel não é fácil e que não é qualquer um que chega e dá conta. Vejo toda essa reinvenção e foi muito bom, gostaria de dizer que foi muito bom estar com vocês e dialogar, porque nem sempre a gente tem esse momento. Então é muito bom estar com pessoas diferentes e poder realizar essas trocas. Muito bem, professora Paula, Jefferson e Fábio. Nós estamos numa sala repleta de educadores e o professor gosta de falar. Eu, quando a Paula falava, me coçava aqui porque eu queria intervir. Quando o Jefferson colocou algumas coisas, eu também queria intervir. Fábio falando, logo no começo, quando ele disse, olha, deveria ser um outro título essa nossa conversa, como o isolamento nos ajuda, eu logo disse assim, isso aí é ensinar, como o isolamento nos ensina, e o Fábio colocou as suas reflexões. O Jefferson colocou também essa questão do
Rubem Alves, né, os outros significativos, para a gente começar a prestar atenção também no nosso aluno, e a Paula completa isso, né? E a Paula entra com uma questão que é o ponto que eu queria fazer a reflexão. O que é escola? Se nós temos definições filosóficas, temos definições sociológicas, temos definições pedagógicas, temos definições variadas sobre o que é escola. E muitas vezes na cabeça da gente, e eu falo por mim, na cabeça da gente, a gente tem a escola que viveu. A gente pode ter conceitos variados, mas a gente tem a escola que viveu. Se a minha escola foi uma escola com professores, desde pequenininho, com professores autoritários, eu vejo a escola autoritária. Se a minha escola foi uma escola onde o professor me desafiava, onde a professora me olhava nos olhos e eu me sentia bem, eu tenho essa escola, eu tenho essa sala de aula. E eu costumo dizer isso aí, pessoal. A gente se tornou educador por quê? Por que eu quis ser professor? Eu, Silvio, por que eu quis ser professor? E eu poderia ser N coisas na minha vida, como qualquer um de nós que está aqui refletindo sobre esse tema, como a escola ensina. Por que eu quis ser professor? Porque eu tive um professor na minha vida que marcou a minha vida. Os nossos alunos, muitos deles, o Fábio até colocava isso, muitos deles, ou a Paula também, né? Muitos dos nossos alunos que estão nos vendo remotamente e estão se sobressaindo, porque em sala de aula tinha uma atitude e agora, de repente, tem outra numa aula virtual, eles também nos veem como modelos, né? E aí, então, a primeira pergunta que eu queria deixar é sobre o ensinar e o instruir. E quando eu falo, então, escola, eu não estou falando dessa escola, como a Paula dizia, né, escola muro. Não, eu estou falando da escola como vivência, como vida, escola que me desperta prazer para eu poder estar lá, para o aluno estar lá, para o aluno aprender, para eu me realizar enquanto educador, que ensino aquilo que eu sei e percebo que o aluno que cresceu, e aí eu digo, cumpri a minha missão, fiz aquilo que eu me propus a fazer, que é ensinar, muito mais do que instruir. E aí tem aquela passagem bíblica do livro dos Provérbios, 22:6, que diz, né, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu acho que isso é muito forte, isso mostra a nossa força enquanto educadores. E a sociedade está nos vendo com outros olhos. Alguns pais, independente do que está acontecendo, estão nos colocando numa situação até de saia justa, por quê? Porque eles também não estão conseguindo acompanhar os filhos, e aí estão querendo que a gente faça isso remotamente. Mas não é essa a discussão que eu queria colocar agora. O que eu queria colocar são essas duas questões, para a gente pensar o que é escola, para que cada um pense sobre isso, né? E se nós ensinamos ou instruímos. E esse momento, né, eu falava isso e a Paula também, né? Não seremos mais os mesmos. Portanto, não há receita. E diante das incertezas que a gente vai vivendo no dia a dia, só há um caminho, que é testar, errar e acertar, testar de novo, errar e acertar, testar de novo, e a partir daí estabelecer um protocolo, um padrão. Não tem outro caminho, né? E isso é um momento de aprendizagem também, para que a gente possa ir em frente e entrar nesse novo tempo. Eu queria, então, ir já para os finalmente desse dialogando o momento, que eu acho que foi muito importante, e para mim, Silvio, ficou essa ideia. Que escola eu tenho, que escola eu quero ter, né, na minha atividade profissional, na minha atividade como ser humano, como cidadão, né, também para os meus filhos, também para os meus alunos, que escola eu quero?
Eu queria agradecer imensamente, né, pela ordem, o professor Fábio, que começou as suas reflexões, o professor Jefferson, a Paula, por disponibilizarem do seu tempo para colocarem aquilo que pensam, aquilo que estão refletindo, aquilo que estão fazendo. Por isso que eu disse no começo, nós não iríamos aqui fazer teorias, dialogarmos sobre aquilo que vivemos, vivenciamos e aquilo que nós refletimos a partir desse instante que nós estamos vivendo, né? E o que viveremos depois. Então, eu queria agradecer imensamente a disposição de vocês por aceitarem o convite. Está aparecendo aí na tela, para todos nós, os contatos do professor Fábio, da professora Paula, do professor Jefferson, meu também. Finalmente, eu queria, então, terminar esse nosso encontro dizendo que estamos muito agradecidos. Gratidão é a palavra para todos que aceitaram o convite e para os dois educadores que partilharam, os 3 educadores que partilharam a sua reflexão conosco. Muito obrigado a todos, fiquem bem e cuidem-se.